Então, como eu tinha prometido já ontem e como realcei esta manhã, nós hoje vamos ter uma conversa improvável aqui no canal Acordo do Dinheiro. E a conversa é com este senhor que está aqui ao meu lado, Miguel Guimarães, médico e bastonário da Ordem dos Médicos. Ora, no momento em que nós temos um agravamento da pandemia e estamos à beira de confinamento, nada melhor do que falar com estes senhores que são quem sabe da poda. Miguel, muito obrigado por esta conversa. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Está preocupado com a situação epidémica neste momento? Sim, obviamente que sim, até porque esta situação que temos neste momento é uma situação complexa, uma situação que exerce uma pressão absolutamente brutal sobre todo o sistema de saúde, já não é só sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque a própria capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde já foi ultrapassada, e por isso é que há muitos doentes com outras patologias que estão a ser enviados para o setor privado e social e inclusivamente a serem adiados. E isto tem implicações naquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde, que começam a estar cada vez mais exaustos, em sofrimento ético, enfim, com algumas das dimensões do chamado burnout, mas é também mau para os nossos cidadãos, os doentes não Covid que ficam para trás, os doentes que deviam estar a ser tratados e não conseguem estar a ser tratados, dada a gravidade da doença Covid, estar a invadir os internamentos, os cuidados intensivos, etc. E depois a própria mortalidade dos doentes vai aumentar, porque quanto mais infecções nós tivermos, mais doentes temos internados. Deixa-me procurar uma questão, porque há gente a questionar isto. A pressão sobre o SNS é mesmo aquela que nós estamos a ver na comunicação social? Não há aqui exagero? Não, exagero não. Eu diria que nada está exagerado, bem pelo contrário. Eu acho que a pressão é maior do que aquela que nós vemos na comunicação social. Repare que os meus colegas que trabalham na medicina intensiva, os meus colegas que trabalham nos internamentos com os doentes Covid, os meus colegas que têm que adiar cirurgias ou consultas de doentes não Covid, têm sido bastante simpáticos na comunicação social e dar a entender que está sempre tudo bem. Quer dizer, não está nada tudo bem. As coisas... E quando o Miguel referia a uma coisa que é importante, que é o facto de, neste momento, o sistema não conseguir aguentar. Acha que nós fizemos tudo o que devíamos ter feito desde a primeira vaga até agora para preparar o que está a passar neste momento? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque, de facto, há aqui dois paralelos diferentes. Um foi a primeira vaga, em que eu acho que o Governo teve bem, genericamente, portanto, teve uma atitude, uma decisão difícil de fazer um confinamento rapidamente que nos permitiu, claro, baixar claramente a transmissibilidade da infecção e, portanto, conseguirmos ter bons resultados, mesmo comparando com os outros países europeus. Depois, nós tivemos demasiado tempo em que o vírus continuou a fazer o seu trabalho e nós não fizemos o nosso. Isto é, nós devíamos ter preparado um bom plano para outono e inverno, devíamos ter começado a preparar já nessa altura o plano de vacinação, o que é que queríamos, o que é que não queríamos, ter pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Repare, nós temos um plano nacional de vacinação, numa altura extremamente crítica, em que não há sequer, tanto quanto é do meu conhecimento, espero não estar a dizer nenhum erro, um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pedido por quem gera o Plano Nacional de Vacinação. E como é que explica uma situação desta? Explico o não se ter programado, não se ter organizado, não se ter planeado com o tempo devido às coisas e estar-se a fazer as coisas um bocado em cima do joelho. Vocês, quando falam com quem tem toma decisões nesta matéria, que é a Ministra da Saúde, não lhe colocam esta questão? E já agora qual é a resposta? Sim, nós temos colocado várias questões à Sra. Ministra da Saúde. Quando estamos com ela é raro, porque a Ministra da Saúde não recebeu nenhuma vez nenhuma das ordens profissionais da saúde, e eu espero não estar a dizer nenhum erro, a ordem dos médicos e dos farmacêuticos não recebeu de certeza, julgo que não recebeu nenhuma ordem profissional da saúde desde que é Ministra neste mandato do Governo, portanto é difícil nós conseguirmos falar com ela. No entanto, eu escrevo-lhe muito, escrevo-lhe sobre várias matérias que preocupam os médicos e a ordem dos médicos, nomeadamente quando foi na questão do plano de outono e inverno, nas recomendações que nós temos feito para tentar melhorar a qualidade da resposta do país à pandemia, na questão agora, por exemplo, do plano de vacinação. Portanto, nós vamos sempre dando conta à Sra. Ministra das queixas que existem nos lares, das várias queixas. Nós enviamos seguramente umas dezenas larguíssimas. Deixa-me perguntar, há pessoas a perguntarem a questão. Pois, mas eu não estou próximo do Dr. Miguel Guimarães, portanto a questão não se coloca aí. Aliás, se for preciso, até me afasto um bocadinho. Pronto. Assim acho que já resolve o problema. Das questões relacionadas com, por exemplo, os lares,
Nós fizemos, como o Camilo sabe, uma auditoria ao lar do Reguengos de Monserrate, mas podíamos ter feito mais. Podíamos ter feito mais e se calhar até devíamos ter feito mais, embora a questão depois tenha sido polémica publicamente, sendo que obviamente que a Ordem pode e deve fazer auditorias clínicas, que é disso que se trata, não faz fiscalizações, mas faz auditorias clínicas, mas todas as queixas que eu recebo lá seguem para a Sra. Ministra da Saúde, para a Sra. Ministra da Segurança Social. Então, o que nós estamos a ver aqui é um autismo, claro, por parte do partido do poder político em relação a questões fundamentais que a Ordem dos Médicos está a colocar. Sim, eu acho que o poder político, nomeadamente o Governo, se calhar os partidos políticos também, a Assembleia da República, contrariamente ao Sr. Presidente da República, que em mais do que uma circunstância, isto deve ser dito, quis ouvir as ordens profissionais e tornou isso público, e a Ordem dos Médicos já fez seguramente pelo menos 3 ou 4 reuniões com o Sr. Presidente da República nesta fase, o Governo não tem a mesma atitude. Esta é uma questão... Isso fica claro. Bom, uma das áreas onde nós notamos que o Governo não tem tido a mesma atitude é claramente um plano nacional de vacinação. Eu ouvi o Miguel na semana passada pronunciar sobre isto e criticar fortemente aquilo que está a ser feito. Já agora, porquê? E já agora teria que repetir outra vez aquilo que, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, é a posição em relação à matéria de vacinação. Sim, a questão do Plano Nacional de Vacinação tem, obviamente, várias dimensões, não é? Tem dimensões éticas, tem dimensões que têm a ver com a ciência, com aquilo que nós sabemos neste momento do impacto que existe na mortalidade, na morbilidade, do impacto que existe na pressão sobre os serviços de saúde, e sabemos que os doentes mais frágeis são as pessoas mais velhas, sobretudo aquelas que têm mais de 75 anos, e que têm algumas doenças associadas que comprovadamente têm impacto naquilo que é, nomeadamente, a mortalidade em doentes que têm Covid-19, que é isso que nós estamos a falar neste momento. Devia-se ter começado por aí. E devia-se ter começado por aqui e, obviamente, também pelos profissionais de saúde. Eu não critico o facto de se começar pelos profissionais de saúde, embora os critérios dentro dos profissionais de saúde podiam ser os mesmos que para os cidadãos gerais. Portanto, começar pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas com doenças, porque nós não somos todos iguais e um rapaz de 40 ou 50 anos que seja saudável e que seja profissional de saúde, obviamente que nós tentamos proteger toda a gente, porque nós temos que proteger as pessoas que cuidam de nós. Por isso é que é fundamental proteger os profissionais de saúde, os cuidadores dos lares, os bombeiros também deviam estar aqui, os bombeiros lidam com muita gente e são um suporte muito importante daquilo que é a emergência médica, e as pessoas às vezes esquecem-se disso, mas aqui nós estamos a cuidar de quem cuida de nós. No caso das prioridades, naquilo que são as dimensões, na minha opinião, ética e a dimensão também relativa às consequências da doença Covid, as pessoas mais velhas e com as tais doenças que já conhecemos e que têm impacto na mortalidade, obviamente que deverão ser prioritárias, como aliás acontece na maior parte dos países. Então, porquê é que o Governo insistiu então, o Governo e quem coordena o Plano Nacional de Vacinação, insistiu no modelo atual, apesar das críticas da Ordem dos Médicos? Sim, mas o modelo atual que nós nem conhecemos muito bem. Sério? Não conhecemos muito bem, porque é assim, não há propriamente um modelo operacionalizado. Veja bem, quando o Governo decide que vai começar a vacinar no primeiro dia os profissionais de saúde e começa pelos 5 grandes centros hospitalares, até aqui tudo bem. Eu, no lugar da Ministra, provavelmente teria feito o mesmo, porque tinha garantido que ia correr tudo bem, ou seja, pegava em centros que estão bem organizados, os profissionais de saúde e tal, e portanto era a melhor forma de começar a vacinação, mas a partir daqui nós não conseguimos perceber, para além dos problemas que existiram, enfim, e vão sempre existir problemas, isso é normal que aconteça, nós não conseguimos perceber, nem isto é perceptível para os portugueses, que a vacina seja apenas para quem está no serviço público. Esta vacina é uma vacina para os 10 milhões de portugueses. É uma vacina que o Estado vai portugar com o dinheiro de todos os portugueses. Pelo menos as pessoas pagam impostos e aquelas que estão livres de pagar impostos por motivos já de reforma ou o que for, não é? Mas é com o dinheiro dos portugueses. E, portanto, se eu decido que os médicos de medicina intensiva que trabalham em Portugal devem ser todos vacinados, não é só os médicos de medicina intensiva do SNS, é os médicos de medicina intensiva que trabalham no país. Se eu decido que os médicos que fazem serviço de urgência devem ser vacinados, não é só os médicos que fazem serviço de urgência e que têm um contrato de funções públicas com o próprio Estado, que são vacinados. Há imensos médicos que fazem tarefa no serviço de urgência, okay? Que fazem serviço de urgência, inclusivamente nos hospitais públicos, mas também há aqueles que fazem nos hospitais privados, e que neste plano não foram vacinados. Quer dizer, portanto, eu acho que aqui não é fácil nós estarmos a conquistar as pessoas com um plano de vacinação, estarmos a motivar as pessoas para o combate ao vírus
e não estarmos a dar informações corretas, por um lado, sobre aquilo que é um plano que se vai aplicar nos próximos meses, e nós estamos no início, portanto estão peanuts neste momento, e também sobre aquilo que é a verdade da situação. A verdade conquista as pessoas. A ausência de verdade não conquista as pessoas. E, sobretudo, informações contraditórias. Uma das questões que lhe queria colocar é, nós já percebemos que a Ordem dos Médicos é favorável ao confinamento que vamos ter a partir de amanhã. Sim, é inevitável, repara, é assim, nós, quando foi a história de Natal, e o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, tomou uma decisão das pessoas poderem fazer a sua ceia, deixou algumas coisas abertas, nós entendemos isso tudo, mas havia algumas restrições que outros países fizeram e que nós também deveríamos ter feito. Na altura, a própria Ordem falou nisso, eu próprio, relativamente à questão do limite de pessoas na ceia de Natal. Isto pode parecer um bocado ridículo, mas a verdade é que esta necessidade existe. Eu conheço festas de Natal que eram 60, 70 pessoas, porque assim costumam ser todos os anos, e portanto as pessoas não tiveram nenhuma indicação, e uma indicação do Primeiro-Ministro tem força. Pode haver pessoas que não cumprem, mas uma grande parte das pessoas vai cumprir. Nem existiu um controle nos concelhos que estavam mais afetados pelo vírus, que podia ter sido feito estando em massa com os chamados testes rápidos que temos neste momento, para separar as pessoas que estão infectadas daquelas que não estão. Isso é uma medida absolutamente essencial. Repare que nós, neste momento, enquanto não temos a vacina para toda a gente, devíamos estar a fazer isso. Duas coisas: utilizar os meios de proteção individual e coletiva, nomeadamente a máscara, e, simultaneamente, estar a testar em massa, pelo menos, as áreas mais afetadas, porque assim nós conseguimos separar as pessoas e conseguimos controlar melhor a infecção, porque os inquéritos epidemiológicos, como sabes, estão a ficar todos para trás, não é? Portanto, a saúde pública tem pouca gente, as pessoas que estão a ajudar fazem inquéritos, como não têm experiência, que depois não servem para nada, que é outra questão que devia ser falada, não é? Porque, quer dizer, porque não é qualquer pessoa que vai fazer um inquérito, a culpa não é das pessoas, as pessoas não estão habituadas e, portanto, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez, por militares, professores, etc., a fazer inquéritos, não é assim que as coisas fazem. Por isso é que a saúde pública é uma especialidade. Bom, voltando à questão do confinamento e dos contágios, acha que aquela folga dada no Natal é a principal responsável por aquilo que nós temos neste momento? Não tem dúvidas quanto a isso? Sim, eu acho que a folga dada no Natal e depois, na sequência, a passagem de ano, embora não tivesse sido dada folga por parte do Governo, mas a sensação que as pessoas tinham é que a situação estava relativamente controlada, até porque chegou a vacinar Portugal, foi publicitado, o que aliás não podia ser de outra maneira, mas foi publicitada como neste momento já temos aqui mais esperança, as coisas já estão a ficar resolvidas. Por outro lado, as próprias mensagens que foram sendo passadas pelos responsáveis na área da saúde em Portugal de que estava tudo bem, que temos mais não sei quantas camas de cuidados intensivos, que temos mais não sei quantas camas. Isto é uma mensagem que não motiva as pessoas a cumprirem. E neste momento as pessoas têm que perceber que aquilo que se chama a ruptura dentro do Serviço Nacional de Saúde já aconteceu há várias semanas. Isto é, a partir do momento em que o Serviço Nacional de Saúde começou a desmarcar doentes que tinha que tratar com outras doenças para poder responder à Covid, obviamente que aí começou a ruptura. Não há ruptura ainda nos cuidados intensivos propriamente ditos. Não chegamos ainda àquele extremo de como aconteceu na Espanha, em Itália, de fazer escolhas quem é que fica em cuidados intensivos ou não, que nós tínhamos conhecimento, mas pode estar a acontecer em alguns hospitais. Não significa não tratar as pessoas. Essa pergunta que eu lhe fiz tem uma razão, é que eu já ouvi pessoas da comunidade médica dizerem-me que essa escolha já começou a ser feita. A Ordem tem informação sobre isso? Eu também já ouvi. Quer dizer, vamos ver, aquilo que o Camilo já ouviu, eu também já ouvi que nos hospitais que neste momento têm mais pressão, começam alguns doentes, vamos dizer de outra forma, que normalmente iriam para cuidados intensivos e estavam com ventilação invasiva, estão, por exemplo, com ventilação não invasiva, fora dos cuidados intensivos, ou estão com oxigénio de alto fluxo, quer dizer, estão com alternativas. Isto é sempre possível fazer, por saturação dos cuidados intensivos, dos serviços. Agora uma coisa, o Primeiro-Ministro, que há umas semanas, jurou que havia 1000 camas de cuidados intensivos em Portugal. E agora nós estamos a ver os médicos, os hospitais e a Ordem dos Médicos a dizer que está próximo do limite. Isto quer dizer que estamos muito longe das 1000 camas. Em que é que ficamos? Há 1000 camas de cuidados intensivos ou não? Sim, mas os doentes que precisam de cuidados intensivos, Camilo, e isso é que não tem sido explicado, não são os doentes Covid. São vários doentes. Repare, nós temos as camas de cuidados intensivos que temos. Não são exatamente aquelas que provavelmente têm sido ditas na comunicação social, porque o que os hospitais fazem é transformar camas de cuidados intermédios e fazem esta flexibilidade
mas que não são bem camas de cuidados intensivos, embora funcionem como camas de cuidados intensivos, até porque é assim, nós não temos capital humano suficiente em termos de especialistas de medicina intensiva, médicos e enfermeiros, para cobrir tantas camas de cuidados intensivos. O que é que significa? Que aquilo que são os indicadores de qualidade dos cuidados intensivos, que é de eu ter um médico para X doentes e um enfermeiro para X doentes, já não está a ser cumprido, nem pode ser cumprido. E é natural que isto aconteça. Isto acontece em Portugal e acontece nos outros países europeus. Portanto, nós temos limitações porque nós não tratamos só doentes Covid. Repare, se o Sr. Primeiro-Ministro amanhã tiver, imaginemos, um acidente, uma coisa qualquer, obviamente que pode precisar de estar em cuidados intensivos e nós temos de ter camas de cuidados intensivos para isto. Para os doentes mais graves que precisam de ser operados, com cancro do pâncreas, cancro do pulmão, etc. Para doentes que têm acidentes, para doentes que têm acidentes vasculares cerebrais, para doentes que têm infarto agudos do miocárdio, porque estamos a falar de patologias, algumas delas com uma taxa de mortalidade muito maior que a própria doença Covid. E, portanto, nós temos que ver isto como um todo. Nós, se tivermos, eu não sei exatamente quantas camas temos, porque já ouvi vários números, mas se nós tivermos 1000 camas de cuidados intensivos e, neste momento, mais de 500, já estamos a chegar perto das 600, estão ocupadas com doenças Covid, nós estamos extremamente limitados a nossa resposta. Nós já não conseguimos fazer tratamento de alguns doentes porque não temos cuidados intensivos para os colocar. Miguel, uma das críticas que está a ser feita aos médicos, à comunidade médica em geral e até à ordem dos médicos, é que nós estamos a ficar sujeitos à ditadura da medicina. Ou seja, quem está a tomar decisões, está a condicionar decisões, são os médicos ou então quem trabalha na área da saúde. E a crítica que se faz é, bom, nós fazemos confinamentos, baixamos a taxa de transmissibilidade. Alargamos um bocadinho, isto aumenta. E a pergunta é, nós vamos passar a vida a fazer isto? Ou seja, a alternativa a isto qual é que seria? Nós termos tido cuidado em confinar e proteger os mais vulneráveis e deixar o resto da economia funcionar, inclusive a transmissibilidade ocorrer normalmente fora destes setores. Isto faz sentido para si? Sim, isso faz algum sentido. Repare, não é por acaso que a vacinação devia começar pelas pessoas mais frágeis, que não são só os mais velhos. Há também algumas pessoas com algumas doenças, portanto eu não falei nisso há pouco, mas por isso é que um plano, as tais doenças que também são mais frágeis e essas pessoas têm que estar protegidas. Se eu tiver as pessoas mais frágeis, mais protegidas, aquilo que é a taxa de internamento por Covid-19 e a taxa de mortalidade por Covid-19 automaticamente vai descer. Agora, estas pessoas não são só as pessoas que estão nos lares. Claro. Isto é como a história dos profissionais de saúde que estão dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde. Aqui é a mesma coisa, não é só as pessoas que estão nos lares, são as pessoas que também estão em casa, que têm 80 anos, que têm várias doenças associadas, que estão com as suas famílias, que as famílias estão a dar-lhes este apoio, este carinho, a mantê-los na estrutura familiar, o que é muito importante para quem pode fazer, mas que também têm risco e se tiverem a doença Covid também podem morrer. Aliás, as pessoas que morreram até agora mais velhas com a doença Covid, claro que uma grande parte, uma parte significativa são pessoas dos lares, mas não são só pessoas dos lares. São pessoas mais velhas que estão em casa, que estão em outros sítios quaisquer. E, portanto, essa situação que disse é uma situação que faz, de facto, algum sentido. Agora, é óbvio que a grande esperança é a vacina. Quer dizer, a vacina, de facto, aparentemente tem uma boa eficácia, aparentemente tem poucos efeitos laterais, e isto vai acontecer com as vacinas de uma forma geral. Se nós conseguirmos ter acesso às vacinas, porque este é o problema, e isto já não depende do Governo. Isto é bom que se diga. Portanto, aqui, o Governo, enfim... Não há vacinas para todos. Exatamente, não há vacinas para todos. O Governo aqui, e bem, está posicionado com a União Europeia, isto até nos protege, acho que para nós é melhor, e portanto, mas nós não vamos ter as vacinas de repente, vamos tendo as vacinas. E por isso é que as decisões relativamente àquilo que é o plano que tem que se seguir são extraordinariamente importantes e podem ser revistas em qualquer altura. Repare. Tendo em conta aquilo que é o ritmo de vacinação neste momento e a disponibilidade de vacinas, eu, pelas minhas contas, não estou a ver nenhuma imunidade de grupo antes de agosto, setembro deste ano. Sim, ou mais tarde. Isto quer dizer que nós vamos continuar com a economia muito condicionada nos próximos meses por causa desta questão, precisamente. Não, eu acho que neste momento o confinamento que irá ser decretado pelo Governo deve ser um confinamento de 15 dias a um mês, ou de 15 dias e reavaliar se vale a pena fazer mais 15 dias. Vai ser um confinamento semelhante àquele que aconteceu em março, abril. Há dúvida relativamente às escolas, há dúvida relativamente a algumas atividades comerciais, mas eu acho que este confinamento neste momento é necessário. E é necessário porquê? Porque nós temos que libertar a pressão que neste momento existe sobre o Serviço de Saúde. E a partir daí temos que ter uma atitude diferente,
quer na comunicação que fazemos com os nossos cidadãos, quer na forma como lhes damos informação. E, em sua opinião, devemos fechar mesmo as escolas totalmente ou fazemos como o Governo está a pensar fazer? Até ao primeiro ciclo, porque não tem dinheiro para pagar às famílias, diz que vão à escola. Depois dos 12 anos até aos 18, ficam em casa. E depois nas faculdades mantêm-se abertas. Qual é a sua opinião? Fecha tudo ou abre-se estas exceções? Se me perguntar o que é mais eficaz, é fechar tudo. Agora, fechar tudo significa que os mais jovens e as famílias dos mais jovens têm que ter apoio. Até porque o Governo há uma coisa que não vai fechar, e bem, digo eu, e bem, mas enfim, é a minha opinião, que é a grande indústria. Quer dizer, nós temos a grande indústria, tal como em março, abril não fechou, ninguém falou nisso, mas não fechou, não é a indústria essencial. A indústria essencial, claro que essa não pode fechar, senão morremos de fome, quer dizer, ou não temos eletricidade, etc. Estamos a falar da grande indústria. A grande indústria vai continuar a trabalhar, vai continuar a funcionar e é possível controlar a infecção nestas fábricas através de testagens. Eu conheço empresas industriais onde não houve um caso, Miguel. Ou seja, as pessoas trabalharam muito bem a questão da prevenção. Não é? Trabalham na prevenção com o uso de máscara, fazendo testes rápidos quando é necessário, para tentar controlar, ver como é que as pessoas estão, detectar alguém que esteja infectado e dizer, olha, tu tens que ir para casa durante uns dias. Quer dizer, portanto, isto é possível fazer. Relativamente às escolas, se fechamos todas, vai ser mais eficaz. E eu admito que as escolas, para os mais jovens, que possam continuar abertas por causa das famílias, porque o Estado não vai conseguir dar apoio suficiente às famílias. O 11º e o 12º ano já devia estar a ser feito ensino à distância há muito tempo. Porquê? Porque estamos a falar dos jovens adultos que mais ajudam a propagar a infecção inadvertidamente. São as pessoas que são de vários concelhos e que vão para escolas fora do seu concelho, muitas vezes até alugam residências comuns para ficarem lá para sair mais baratos, que vão às festas, às discotecas, enfim, ou que estiver aberto para beber um copo. E, portanto, são estas pessoas que, de uma forma geral, propagam mais a infecção inadvertidamente, como disse, e, portanto, se eles estivessem com o ensino à distância, em que as aulas também não são práticas, são aulas teóricas, basicamente, acho que aí nós ganharíamos, de facto, alguma coisa. Nas universidades, depende muito do ensino que existe, não é? Nós ainda não sabemos tudo sobre esta pandemia, não é? Isto de transmissibilidade, do facto de haver gente que não sofre nada e depois há pessoas novas que não têm doença nenhuma ou aparentemente não têm doença nenhuma, coisas que correm mal. Porquê é que ainda não sabemos o suficiente sobre isto, Miguel? Porque nós sabemos muito pouco sobre os vírus, de uma forma geral. Os vírus ainda são um grande desafio para nós todos. Começamos a saber mais. É verdade que foram dados nos últimos anos passos importantes para detectar e para tratar os vírus. O passo, aliás, mais importante de todos foi na área da hepatite C. As pessoas devem se lembrar que foi feita uma medicação, foi descoberta, desenvolvida e distribuída uma medicação que permitia curar cerca de 98%, permite curar cerca de 98% dos doentes que têm o vírus da hepatite C, e isto é o passo maior no combate ao vírus que nós demos até hoje. E neste momento demos outro passo muito importante que pode vir a ter repercussões absolutamente notáveis a vários níveis, que foi conseguir vacinas sem ser pelo método habitual, com base numa coisa que nós chamamos o RNA mensageiro, que pode ter aplicabilidade, por exemplo, nas vacinas da gripe sazonal. Portanto, a gripe sazonal pode começar a ser completamente debelada com vacinas deste género, porque a gripe sazonal neste momento tem a eficácia das vacinas que existem anda à volta dos 40%, é relativamente baixa, não é? E seguramente tratar outras doenças que nós neste momento não estamos a tratar. E aliás, eu acho que o desafio, por exemplo, de tratar a malária, que já não tem nada a ver com o vírus, já não é um vírus, mas tratar a malária, eu acho que a indústria tem que fazer este esforço de investigação e os Estados que têm mais dinheiro, que têm mais capacidade de influência, devem fazer tudo para erradicar a malária do mundo, porque neste momento, com a tecnologia que nós dispomos, já é possível chegar lá. E, portanto, eu acho que nós, relativamente aos vírus, temos aprendido muito, mas há muita coisa que nós ainda não sabemos, contrariamente àquilo que são as bactérias. Miguel, só mesmo para terminar, já se vacinou contra a Covid-19? Já me vacinei, e ainda bem que faz essa pergunta, porque eu tive, portanto, vacinei-me no primeiro dia. Vacinei-me no primeiro dia, não por ser bastonário da Ordem dos Médicos, é bom que se diga. Por isso é que fiz a pergunta, que senão depois iam criticá-lo por ser... ele é bastonário e teve acesso à vacina. Eu até lhe vou contar uma história engraçada com o meu Presidente do Conselho de Administração. Portanto, eu recebi a indicação para fazer
vacina porque continuo a trabalhar no Hospital São João e trabalho na área dos transplantes. Os doentes transplantados são doentes particularmente sensíveis porque estão imunodeprimidos. Têm a imunidade em baixo. Se tiverem doença Covid, a probabilidade de morrerem por doença Covid é elevada e, portanto, nós temos que nos proteger para os proteger a eles, que é o caso. Nessa altura, eu ainda falei com o meu Presidente do Conselho de Administração, porque ele tem 58 anos, não sou um rapaz novo, não tenho que saiba nenhuma doença conhecida, amanhã posso ter, qualquer um de nós, não é? E disse, eu se calhar não preciso de ser vacinado, porque estou bem, se calhar é melhor até eu não vacinar e a vacina ficar para outra pessoa e tal. E ele disse-me duas coisas importantes. E o meu Presidente do Conselho de Administração é o professor Fernando Araújo, que enfim já foi Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que é assim. Devo dizer que gosto muito do Dr. Fernando Araújo, não o conheço pessoalmente, mas é um excelente gestor. Disse-me assim, tu tens de te vacinar por dois motivos. Primeiro, tens de te vacinar para proteger os doentes transplantados. Este é logo o primeiro aspecto. Segundo, és bastonário. Ninguém ia entender que o médico que também é bastonário, que tem direito a fazer a vacina porque trabalha numa área sensível, recusasse a vacina. Era um sinal de que o bastonário, ou melhor, podia ser interpretado que o bastonário não confiava na vacina. E, portanto, eu perante estes argumentos eu não tive outra alternativa. Tive que dar também um exemplo aos meus colegas, aos médicos, e um bocado às pessoas também. Essas coisas acabam sempre por ser divulgadas e, portanto, acho que as pessoas não têm que ter medo de se vacinar. E aproveito para deixar aqui este desafio. Quem tiver a oportunidade de se vacinar, deve-se vacinar. A vacina é evidente que tem alguns efeitos laterais, mas são efeitos laterais pequenos. Se for feita com segurança, mesmo efeitos mais graves, acontecer, sei lá, uma reação anafilática mais grave que necessita intervenção, nós conseguimos resolver a situação e, portanto, eu aconselho toda a gente a vacinar-se. Miguel, olha, muito obrigado por esta conversa, foi muito elucidativa e, sobretudo, por esta parte final também. Bom, quero agradecer a você que está deste lado e quero agradecer à Romana que está aqui a fazer o controle de emissão. Antes de terminar, eu só quero lembrar uma coisa. É que às vezes as pessoas põem-se para aí a falar em relação ao espaço e não sei das coisas, e não percebem. Porque às vezes a imagem que aparece no ecrã não é a imagem que corresponde ao espaço que as pessoas que dista entre duas pessoas. Portanto, não é isso um problema aqui nesta entrevista. Está esclarecido? Romana, muito obrigado. Fico por aí. Já sabe que eu voltarei amanhã às 8 da manhã com o programa matinal.